Graças a Deus. Amém, meus amados. Glória ao Senhor. Vamos ler a palavra do nosso Deus. Glória a Jesus. Livro de Êxodo, capítulo 33. Versículo 15. Êxodo 33, 15. Glória a Jesus. Diz assim a palavra do nosso Deus. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faças subir deste lugar. Querido Jesus, que esta palavra seja para glorificar o teu santo nome. Que assim seja. Amém. Pode se assentar. Graças a Deus. Muito bem. Esse versículo que nós lemos, irmãos, ele está num contexto de que isso aqui aconteceu logo depois que o povo de Israel construiu o bezerro de ouro, pecou contra o Senhor. Então veja só para nós entendermos rapidamente o contexto da história. Deus tinha mandado Moisés subir ao Monte Sinai, para que ele lá lhe desse então as tábuas da lei, ou seja, os 10 mandamentos. E Moisés subiu, buscando a presença de Deus, ele subiu no Monte Sinai. E lá ele ficou 40 dias e 40 noites, na presença de Deus. E o povo que tinha ficado então no acampamento, no lugar onde eles estavam acampados, próximos ao Monte Sinai, o povo se corrompeu. O povo construiu um bezerro de ouro para adorar. Eles falaram assim: Moisés está demorando muito. Nem sabemos se vai voltar, nem sabemos se está vivo. Então vamos construir um bezerro, vamos construir um Deus que nós possamos enxergar, para que nós possamos adorá-lo. E o que eles construíram então? Um bezerro de ouro. Por que um bezerro? Porque o bezerro era um dos deuses falsos do povo do Egito. O povo do Egito adorava bezerro. Era um dos deuses deles, mas que nós sabemos que não eram deuses, eram demônios. Mas eles adoravam. E o povo estava então acostumado, com aquela adoração que o povo do Egito fazia, e com aquela imagem que eles tinham de um bezerro. E aí então eles quiseram construir um Deus que eles enxergassem, porque o Deus Todo-Poderoso eles não enxergavam, e nós não enxergamos também. E a palavra nos garante que ninguém pode ver a Deus e continuar vivo. Então ninguém pode ver Deus, porque a glória do Senhor é infinita. Deus é o Todo-Poderoso. Às vezes as pessoas não dão a importância, não dão a relevância para o nome de Deus que Ele merece. Porque Deus é tão poderoso, Deus é tão grande, e Ele é o único Deus, não existe outro. Então Ele, sendo o único Deus, Ele merece ser adorado. E ser adorado, irmãos, sem reserva de domínios. O que significa isso? Adorar somente a Deus e não permitir que outras coisas ou outras pessoas ou outros seres façam parte dessa adoração. Como o Felipe falou agora há pouco, no nosso coração deve existir lugar somente para Jesus. O trono do nosso coração
Existe um trono dentro de nós. Claro que não é um trono físico, não é uma cadeira, mas é um lugar espiritual onde quem está sentado nesse trono manda na nossa vida. Então quem está sentado no trono do teu coração manda na tua vida. E quando não é o Deus Todo-Poderoso, o Deus da Bíblia, não é o Senhor Jesus que está no teu coração, você está adorando ídolos, você está adorando falsos deuses, que não existem. E o povo de Israel então caiu nessa bobagem, né? Acharam que Moisés estava demorando muito e construíram um ídolo. E esse ídolo então, que era um ídolo egípcio, que eles estavam acostumados a ver enquanto eram escravos lá, não podia fazer nada por eles. Mas eles estavam então festejando ao redor desse bezerro de ouro. E enquanto eles faziam isso, Moisés, que estava lá em cima do Monte Sinai, diante de Deus, ouviu Deus dizer assim: Moisés, o teu povo pecou. Se você ler na Bíblia, não está diretamente na palavra que eu estou falando aqui, mas é nesse sentido. Deus estava avisando para Moisés: olha Moisés, é no versículo 7 do versículo 32, diz assim, ó, Deus falando a Moisés: vai, desce, porque o teu povo que fizeste sair do Egito se corrompeu e depressa se desviou do caminho que lhe havia eu ordenado. Fez para si um bezerro fundido e o adorou, e lhe sacrificou. E diz: são estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Então Moisés estava lá em cima do monte com Deus e o Senhor avisou Moisés: o povo pecou. Você vai ter que descer lá. Vá lá, Moisés, porque o povo está adorando o ídolo. Não está obedecendo o que eu ordenei. E aí então quando Moisés, eu estou resumindo, tá, irmãos? Se você depois ler na tua casa, você vai ver que fala muito mais coisa. Mas Moisés desceu então, né, do monte Sinai, e quando ele chegou então no acampamento, ele viu que o povo estava festejando e sacrificando aquele ídolo, aquela imagem, aquela idolatria. E Moisés estava então com as 2 tábuas da lei nas mãos, que o Senhor tinha escrito, o próprio dedo de Deus escrevendo então aquelas tábuas. E Moisés ficou tão indignado com aquele povo que ele jogou as tábuas, quebrou as tábuas em cima daquele bezerro. Aquele bezerro foi desfeito, virou pó. E Moisés então colocou aquele pó, daquele ouro, daquele ídolo na água e o povo bebeu. Por quê? Porque eles estavam em pecado. Então veja só, um bezerro de ouro, um ídolo, faz com que a pessoa se afaste do Deus verdadeiro. O que você tem no teu coração? O que você tem no teu coração que está mandando na tua vida? Será que é o teu dinheiro? Será que é o teu emprego? Será que é a tua casa? Será que é a tua família? Será que é a tua saúde? Que você faz de tudo para ter saúde, mas esquece do Deus Todo-Poderoso? Então, o Senhor precisa estar assentado no trono do nosso coração. E o povo, então, se desviou rapidamente, né? Só porque Moisés tinha demorado no monte. E quantas são as vezes que as pessoas se afastam de Deus porque dizem assim: Deus está demorando em me responder o que eu pedi. Aí se afasta de Deus e vai seguir após os seus caminhos, os seus ídolos, as suas bobagens, os seus pecados. Então aqui nesse momento, né, eles se esqueceram de tudo que já tinham visto. Esse mesmo povo que estava adorando esse bezerro que eles fizeram de ouro, esse mesmo povo tinha visto Deus fazer maravilhas. Estava vendo Deus fazer maravilhas. Então eles viram Deus abrir o mar vermelho para eles passarem a seco e
fugirem de Faraó, saírem do Egito. Eles viram Deus mandando o maná, eles comiam o maná. Deus mandou codornizes ou codornas para que eles não passassem fome no deserto. Deus fez as 10 pragas no Egito, tudo para envergonhar aqueles deuses falsos do Egito, que agora eles estavam adorando um deles. Então o povo se esqueceu muito fácil das coisas que eles tinham visto Deus fazer e foram seguir os seus desejos, os seus próprios caminhos, adorar ídolo. E aí então, eu pergunto para você, hoje, será que não acontece isso também no nosso dia? Na nossa vida? Quantas vezes você esquece das maravilhas que Deus já fez na tua vida? Quantas vezes você esquece dos milagres que Deus já realizou na tua vida? E aí por qualquer coisinha você diz, Deus não me ama. Eu não vou mais nessa igreja, nessa ou em qualquer outra. Eu não vou mais na igreja, Deus não me ama. Todo mundo é abençoado e eu não. Por que que eu não consigo melhorar? Por que que eu não consigo progredir na vida? Sabe por quê? Porque o verdadeiro Deus não está no teu coração. O que está no teu coração é algum ídolo. Seja de ouro, seja de prata, seja de madeira, seja até um ser humano. Tem pessoas que amam mais o marido, amam mais a esposa, amam mais os filhos do que amam a Deus. Pastora, então eu não posso amar minha família? Não falei isso. Você deve amar a tua família sim. Mas amar primeiro a Deus, depois a família. Amém? Então quantas são as vezes, irmãos, que o ser humano esquece das coisas que Deus faz e corre atrás de bobagem, corre atrás de promessas falsas, corre atrás de profecias profetadas. Porque se eu não ver milagre, eu não acredito que Deus está agindo nesse lugar. E faz acho que umas 2 ou 3 terças-feiras aqui eu preguei, Deus só pode realizar maravilhas na vida da pessoa quando essa pessoa se santifica. Se não tiver santificação, a pessoa pode ficar desejando ver maravilhas que não vai ver. Por quê? Porque não se santifica, não busca a Deus, não purifica o seu coração, não abandona o pecado, não muda de vida. Nunca vai ver. Deus não pode realizar no coração de uma pessoa que não quer servir a Deus de verdade. Aí veja só, para você entender aqui aonde que eu quero chegar nessa mensagem. Às vezes, e quase sempre, a pessoa esquece com muita facilidade do que Deus já fez na sua vida e começa a pronunciar palavras, a murmurar, e eu já falei aqui várias vezes que a murmuração é adoração ao diabo. O agradecimento, o louvor é adoração a Deus, a murmuração, a reclamação é adoração ao diabo. Quem vive murmurando, quem vive reclamando da vida, das coisas, está adorando o diabo. Pastora, eu não adoro o diabo. Se tu reclama, tu adora. Porque quem ama a Deus não reclama de Deus. Quem reclama não está servindo ao Deus verdadeiro. Porque onde existe a presença do Deus verdadeiro tem paz, tem segurança, tem confiança, tem agradecimento, tem gratidão. Então não murmure, não reclame, mas a vida está difícil. Claro que está. E uma notícia para você, vai ficar pior. Vai ficar pior. Pastora, não fale isso. Não sou eu que falo, é a Bíblia. A Bíblia diz que quanto mais se aproximar do dia do arrebatamento, mais as coisas vão ficar difíceis. E a pessoa quer servir a Deus só para viver comendo mamãozinho com açúcar? Não é assim que funciona o cristianismo. Não é assim que funciona o evangelho.
Evangelho é mudança de vida. Evangelho são boas novas, mas boas novas de conversão, de salvação, boas novas de abandonar o pecado. Não adianta uma pessoa dizer que serve a Deus ou que ama a Deus se não obedecer. Nessa terça-feira passada agora aqui eu falei, a pessoa que diz que ama a Deus, mas não obedece, não ama. Porque aquele que ama, obedece. Amém? Então o povo, rapidamente se afastou de Deus, e muitos hoje também, quando Deus não dá o que eles querem, quando Deus não dá uma cura. Ah, pastora, mas eu estou doente, quero cura. Deus é bom, Ele cura. Mas se Ele decidir não te curar, Ele continua sendo Deus. Ele não vai deixar de ser Deus porque você ficou magoadinho, porque Ele não te curou. Porque Ele não te deu o carro que você queria, porque Ele não te deu o emprego que você queria, porque Ele não te deu o dinheiro no banco que você quer. Deus não deixa de ser Deus. Deus continua sendo Deus. E viver para Cristo é sofrer. Então eu não quero Cristo, então vai para o inferno. O sofrer que é viver para Cristo posso sofrer tudo nessa vida, mas quando morrer a minha salvação está garantida. Eu vou para o céu com Jesus. Então muitas pessoas vêm para a igreja achando que lá vai ser um mar de rosas. Mentira. Mar de rosas nada, é luta. Qual dos discípulos, qual dos apóstolos que teve sossego? Paulo disse que ele era afligido em todo lugar que ele chegava. Timóteo morreu doente, porque ele tinha uma doença no estômago. Então Deus só cura se Ele quiser curar. Mas tem gente que diz, se eu não for curado, se Deus não me curar, eu não sirvo mais esse Deus. Então vai para o inferno, com doença e tudo. Agora é melhor não ser curado aqui e chegar no céu, viver com Deus eternamente, do que ir curado para o inferno. Quantas pessoas Deus cura, as pessoas viram as costas, nunca mais aparecem na igreja para servir a Deus e agradecer, igual os 10 leprosos. Então de que adianta? Mas Deus cura. Se você está doente, Deus cura. Ele já me curou várias vezes. Mas sabe como que Ele cura, irmãos? Quando a gente coloca Ele em primeiro lugar do que a cura. Se Deus quiser, Ele vai me curar. Se Ele não quiser, eu posso morrer, mas vou para a glória. E tem gente que não, se Deus não me curar, é porque então eu não quero mais saber dele, não quero mais ir na igreja. Problema de cada um. Então as pessoas reclamam, murmuram, falam bobagem, falam coisas que diante de Deus é uma rebeldia. E a rebeldia, a Bíblia diz que é igual ao pecado de feitiçaria. Quantos feiticeiros estão dentro das igrejas hoje em dia? Porque vivem se rebelando contra Deus e contra a sua palavra. São feiticeiros. Porque estão sendo rebeldes. Rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Está murmurando? Está praticando feitiçaria. Ai, misericórdia, pastora. Murmuração faz parte da rebeldia. E a rebeldia é igual ao pecado de feitiçaria. Então está fazendo feitiçaria. Viver para Cristo é ser grato a Ele. Se tiver dinheiro no bolso ou se não tiver dinheiro no bolso. Se tiver doente ou se tiver com saúde. Viver para Cristo é lembrar que o problema pode estar grande, mas que a resposta é Jesus. Sempre é Jesus. Não adianta a pessoa frequentar uma igreja apenas para buscar as bênçãos. De que resolve? Se não quiser se aproximar de Deus. Eu vou na igreja hoje porque hoje eu estou meio problemático, acho que eu vou na igreja. Amém? Que bom que veio, mas você não tem que vir quando você está problemático. Você tem que vir quando você não está também, para adorar a Deus. Você não pode vir só porque você diz amanhã eu tenho uma conta muito grande para pagar, então eu vou na igreja hoje para ver se Deus faz um milagre amanhã e eu consigo esse dinheiro. Deus pode fazer milagre? Faz, Ele tirou uma moeda da boca de um peixe.
para Pedro e Jesus pagarem o imposto, ele faz milagre. Mas ele vai fazer para aqueles que valorizam mais a ele do que o milagre. Então não corra atrás de milagre. Não corra atrás de pessoas que prometem milagre, vitória, bênção. O dono da bênção é Deus. E se a pessoa não tiver Deus, não vai ter a bênção. Porque a bênção é dele. Então como que está teu coração? Para que você tem vindo na igreja? É para servir e louvar a Deus ou é só para buscar o que Ele pode dar? Olha só, continuando a história daí de Moisés, né? Aí, Deus disse para Moisés o seguinte: Moisés, depois leia lá na tua casa, é Êxodo 33, não tenha preguiça de ler a Bíblia, irmãos. Leia a Bíblia, leia, estude, busque entender. Não adianta você ter uma Bíblia fechada dentro de casa criando poeira. Tem que abrir e ler. Leia. Aí Deus disse para Moisés, e se você ler, você vai encontrar aqui. Deus disse assim: ó Moisés, vocês vão chegar na terra prometida, porque Deus tinha dito que eles iriam chegar na terra prometida. Moisés depois não chegou, porque bateu na rocha, isso é uma outra história. Mas o povo iria chegar na terra prometida. Deus disse: eu vou levar esse povo para a terra prometida. E por causa da murmuração, só 2 desses que estavam aqui é que chegaram, Josué e Calebe. Os outros todos morreram. Por quê? Murmurando, se rebelando. Não chegaram na terra prometida. Mas Deus tinha dito: mas o meu povo vai chegar. Por quê? Porque nasceram gente nova, 40 anos no deserto. E aí chegaram com Josué e Calebe na terra prometida. E Deus disse então para Moisés, antes de Moisés morrer, aqui nesse texto, Deus disse: vocês vão chegar na terra prometida, eu vou dar vitória, mas eu não vou com vocês. Foi o versículo que nós lemos aqui, agora chegamos no versículo que nós lemos. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. O que estava acontecendo aqui? Deus tinha dito: Moisés, eu vou enviar o anjo e vocês vão. Mas eu não vou, porque o povo é rebelde, eu não quero mais saber desse povo. Moisés, se você me seguir, de você eu vou fazer uma nova geração, mas eu não quero mais saber desse povo que é desobediente, que é murmurador, que é idólatra. E Deus disse: eu não vou com vocês. Aí aqui Moisés disse: por favor, Senhor, se o Senhor não for, eu não vou. Foi o versículo que nós lemos. Ó, se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Então Moisés disse assim: Senhor, se o Senhor não for comigo, se o Senhor não for conosco, com o povo e com ele, não permita que nós saia daqui de onde nós estamos. O que Moisés estava fazendo aqui? Moisés estava priorizando mais a presença de Deus do que a promessa de Deus. A presença de Deus é mais importante. Tem gente que quer só receber a promessa, quer só receber a bênção, mas não quer saber da presença de Deus, só quer o dono da bênção. Quantas são as vezes que você já tomou atitude na tua vida, que você recebeu uma palavra de Deus, que você leu na Bíblia, que alguém te falou, te aconselhou e disse: não faça isso porque não é da vontade de Deus, e você teimando diz: não, mas vai dar certo, eu vou. Você foi sem a presença de Deus, porque se Deus não quer, Ele não vai. E se a pessoa for sem Deus, tudo vai dar errado. Então, o que você tem priorizado no teu coração? É a presença de Deus? Ou é só o que Deus pode te dar? É só a bênção de Deus? Quando Moisés disse isso aqui: Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Por favor, não me deixe, não me abandone. Ele estava dizendo: para mim,
a tua presença é mais importante do que tudo que o Senhor possa me dar. E às vezes as pessoas preferem o que Deus pode dar em Ele. Ai, pastora, claro que eu quero Deus, eu amo a Deus, eu sirvo a Deus. Tem obedecido a Deus? Tem obedecido a Deus? Se você não obedece, você não ama e não serve a Deus. Então priorize a presença de Deus. Eu sempre costumo dizer aqui, né? De vez em quando eu falo isso aqui, quando eu vou cumprimentar vocês, para desejar para vocês irem para casa, terem uma semana abençoada, eu digo que a presença de Deus esteja com vocês em toda essa semana. É a melhor coisa que você pode desejar para outra pessoa. É a presença de Deus. Se você tem a presença de Deus, você tem tudo. Mas é a presença dele. Eu não estou falando do que ele vai te dar. Eu estou falando da presença dele. Ter Deus presente no coração é viver para ele. Enquanto você está lá fora, no teu trabalho, na tua casa, na tua família, na tua escola, na tua faculdade, seja lá o lugar que você vai todos os dias, se você está caminhando na rua, você tem Deus. Você não sai da tua casa sem dobrar o joelho e dizer: Senhor, eu vou em tal lugar, vai comigo. Quem é que faz isso aqui? Ai, pastora, não fale assim. Pensei que a pastora ia trazer uma palavra mais de vitória. A palavra mais cheia de vitória é essa: presença de Deus. E eu podia chegar aqui e te falar de um monte de coisa. Oh, meu querido, como tem gente falando por aí hoje em dia. Meu querido, meu lindo, vai dar tudo certo. Você pode fazer, você consegue, você é o tal. Você tem condições de se virar, Você não é nada. Eu não sou nada. Quem é tudo é Deus. Então, se eu chegasse aqui e só amansasse, assim, só passasse a mão na tua cabeça, só para massagear o teu ego, é porque eu não amava a tua alma. Mas se eu falo isso, é porque eu amo a tua alma e quero que um dia você esteja na glória, junto com Jesus, e eu quero estar lá também. Então, o que adianta eu chegar aqui e ficar prometendo riqueza, dizendo que a vida com Jesus não vai ter sofrimento? Não é verdade, eu ia estar mentindo para vocês. E aí ia eu e você de mãozinha dada para o inferno? Então, do que resolve isso? O que você precisa entender é: eu tenho que priorizar a Deus. Quando eu sair da minha casa para ir a qualquer lugar, eu tenho que dizer: Senhor, vai comigo. Se o Senhor não for, eu não vou. Assim como Moisés fez. Senhor, se o Senhor não for conosco, não nos deixe sair daqui. Mas as pessoas nem se lembram, às vezes levantam, vão trabalhar, nem ao menos dizem obrigado, Senhor, porque estou vivo mais um dia. Simplesmente saem, vão resolver os assuntos que tem para resolver. Não convidam Deus para entrar na casa deles. Nada disso. E daí, quando o sapato aperta, quando acontece alguma coisa errada, eu vou para a igreja, eu vou para a igreja, hoje eu tenho que ir para a igreja, porque se eu não for para a igreja hoje, Deus daí vai me castigar. Você tem que vir para a igreja, você tem que sair da tua casa. Eu digo você, mas eu também me incluo nisso. Cada vez que nós sairmos da nossa casa para vir na igreja, nós temos que vir para cultuar a Deus. Por isso se chama culto.
culto. Culto a quem? Ao Deus Todo-Poderoso. Não é culto da família, irmãos. É culto a Deus. É o Deus Todo-Poderoso que quer ser cultuado. E uma coisa, se você não cultuar a Deus, Deus não vai deixar de ser Deus. Ele não precisa de você. Quem precisa dele somos nós. Então tem gente que se acha o máximo, o bonzão da boca, a última bolacha do pacote, o gás da Coca-Cola. Eu me viro sozinho. Se vira sozinho até o momento que Deus decidir que você não vai mais respirar. E aí, como é que fica? Eu não sei se eu vou estar viva no final do culto. Você também não sabe. Tem gente que faz planos para 15, 20 anos. Vai estar vivo amanhã? Não sabe. E as pessoas temem muito pela sua vida. A minha vida, eu tenho que cuidar da minha vida. Eu tenho que cuidar da minha saúde. Eu não estou dizendo que é errado, cuide da tua saúde. Mas tem gente que prioriza isso e endeusa isso, né? Faz uma idolatria. Não, prioridade a minha saúde. Dói uma unha, estou morrendo. Tenho que ir para o médico porque estou morrendo. Então se preocupam muito com a vida, com essa vida. Mas se preocupa com a alma? Então você não tem que temer pela tua vida, você tem que temer pela tua alma. Sabe por quê? Porque você tem uma alma. Você não é só esse corpo que está caminhando por aí. O corpo não é nada. O corpo, quando morre, vai apodrecer na terra, até chegar o dia da ressurreição. Ou para ressuscitar, salvo, viver com Jesus eternamente, ou ressuscitar, não salvo e ser jogado no lago de fogo. Então o corpo é o menos importante, mas as pessoas se preocupam demais com o corpo. Mas e a alma? Se preocupe com a tua alma, porque a tua alma nunca vai deixar de existir. Nós somos espírito, alma e corpo. O espírito, a alma e o corpo. Tem gente que diz corpo, alma e espírito. Coloca o corpo em primeiro lugar. Não, é espírito, alma e corpo. Por que espírito? Porque é a vida que Deus deu e que Ele pode tirar a qualquer momento. A alma é que vai prestar conta, porque a alma é você, o que você faz, as decisões que você toma, as coisas que você escolhe viver. É a tua alma que vai prestar contas. E a tua alma nunca vai deixar de existir. Ou você vai existir eternamente com Jesus, salvo na glória, ou você vai existir eternamente sofrendo no lago de fogo. E aí? Mas as pessoas se preocupam muito com a vida. A vida. Não posso morrer. Tá, como é que vai para o céu se não morrer? Só se estiver vivo no momento do arrebatamento, que isso vai acontecer. E eu acredito que vai acontecer porque nós somos a geração do fim dos tempos. O arrebatamento está para acontecer a qualquer momento. Mas se morrermos antes do dia, do minuto do arrebatamento, para chegar no céu tem que morrer. Mas as pessoas não querem morrer. E eu não estou dizendo aqui porque você tem que querer morrer, tá, irmãos? Aproveite a vida que o Senhor dá. A vida é um presente de Deus. Mas o que eu estou dizendo tem gente que diz assim, eu quero ir para o céu. Tá, mas então para você ir para o céu, ou você está vivo no momento do arrebatamento, ou você vai morrer antes. Não fale de morte, eu não quero morrer. Então se você tem medo de falar de morte, é porque você não está preparado para ir para o céu. Se preocupe com a tua alma e não com a tua vida. A vida eterna é mais importante que essa vida terrena. Daí como é que está teu coração? Pastor, eu tenho que resolver certas coisas na vida. Quando eu já estiver mais velho, aí eu decido obedecer a Deus, aí eu decido mudar de vida, aí eu vou me converter. Tem certeza que vai chegar lá? Sabe qual é a distância nossa da eternidade? O que nos distancia da eternidade?
Ó, uma respiração. No momento que você para de respirar, você já entra na eternidade. E depois que morre, não adianta fazer nada. Morreu salvo, amém. Vai com Jesus. Morreu não salvo, vai para o lago de fogo, para o inferno. E daí não tem mais solução. A escolha é agora. Essa vida aqui, irmãos, ela é tão curta e tão passageira, sabe por quê? Porque ela é uma prova. Quando Deus criou o ser humano, Ele criou o ser humano para viver para sempre. Deus não planejou a morte para nós. Ele quis vida, Ele nos deu vida. Mas com o pecado de Adão, a morte entrou na raça humana. O pecado fez a morte entrar no nosso sangue. E com o pecado de Adão, então todos nós somos pecadores, porque nós somos descendentes dele. Mas as pessoas acham que, não tem propósito essa vida. Tem sim, sabe qual é? É uma prova. Sabe quando você está estudando, você está fazendo um curso, você vai prestar um exame, você vai prestar uma prova, para ver se você vai ser aprovado no que você está estudando. A nossa vida aqui é isso, é uma prova. Aquilo que você fizer aqui nessa vida vai definir o lugar onde você vai passar a eternidade. Então, para quem está agora nessa vida, ainda tem chance. Está vivo? Está vivo? Amém? Tem chance. Chance do quê? De aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Se arrepender dos seus pecados, mudar de vida. Não adianta dizer que aceitou Jesus e não mudar de vida. E aceitar como Senhor. Vocês já sabem, de cor, eu vivo falando isso. Aceitar Jesus só como Salvador? Todo mundo quer. Facinho, facinho. Mas e aceitar como Senhor? Porque o Senhor manda. E o servo obedece. Então você tem obedecido o teu Senhor? Que você diz que serve? Se você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador, você vai para a glória. Se você não aceitou como Senhor e Salvador, você vai ser reprovado na prova. E aí, o destino é a eternidade. Sofrendo. Mas muitas pessoas acham bobagem. Deus é tão bom que não vai mandar ninguém para o inferno. É? Deus não manda, na verdade, Deus não manda ninguém para o inferno. É a pessoa que escolhe. Deus só vai realizar a sentença. Aquilo que a pessoa praticou em vida, quando chegar na presença de Deus, vai ser determinado. Se o nome estiver escrito no livro da vida, amém, está salvo. Se não estiver escrito no livro da vida, não tem jeito, acabou a chance, porque passou pela prova e reprovou. Fez a prova e foi reprovado. Então essa vida é uma escolha que você faz. Você quer só as bênçãos de Deus? Cuidado, você pode ir cheio de bênção para o inferno. Mas se você quer Deus, você pode passar trabalho nessa vida, mas quando você morrer, o teu lugarzinho está garantido no céu. Então como é que está teu coração? Já aceitou a Jesus como Senhor e Salvador? Ou você só frequenta uma igreja? Ou você só quer Jesus como Salvador? É o teste. A vida é um teste. E nós temos que entender o seguinte: se o Senhor não estiver conosco, não adianta nós sair de casa e vir na igreja. Pastor, então você não me quer aqui na igreja? Claro que eu quero. Eu amo estar aqui. Eu amo estar na casa do Senhor. E quero você aqui junto comigo. E quero que você vá junto comigo para o céu também. Para nós chegarmos lá e vivermos eternamente com Jesus. Mas porque eu amo a tua alma, eu não vou ficar passando a mão na tua cabecinha, não. Ou você é de Jesus ou você é do diabo. Não tem meio termo. E aí?
Como é que fica? Não, mas eu frequento a igreja já faz 50 anos. Pode frequentar 300. Se não aceitou Jesus como Senhor, não resolve de nada. Se não mudou de vida, não resolve de nada. Tem gente que vem para dentro da igreja, mas nunca para de mentir. Tem gente que vem para dentro da igreja, mas nunca para de falar mal dos outros. Tem gente que vem para dentro da igreja, mas lá fora dá um testemunho terrível. Aí as pessoas olham para essa pessoa e dizem: eu virar crente para ser igual esse aí? Eu não. Agora, você já imaginou aquele que realmente vive para Jesus? Os lá de fora vão olhar e vão dizer: eu quero o Deus que essa pessoa serve, porque ele dá bom testemunho. Então, seja o que for que aconteça na tua vida, não deixe de Jesus. Não largue Jesus. Mas não largue Jesus por nada, e nem por ninguém, por preço nenhum. Ah, mas estão me prometendo fortunas. Vai levar a fortuna para o inferno. Apesar de que não leva, né? Mas a fortuna vai levar essa pessoa para o inferno. Pastora, hoje eu não tenho nem 10 centavos no bolso. Já glorificou a Deus por isso? Mas como que eu vou glorificar? Olha o que nós pregamos aqui terça-feira. Romanos 8, 28. Quem é que estava aqui? Decoraram bem esse versículo? Amém? O que é que fala? Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Tudo que acontecer na tua vida, seja de bom ou de ruim, se você servir a Jesus, vai voltar para você em forma de bênção. E ainda diz, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? É que você e eu sejamos parecidos com Jesus. Ser parecido com Jesus. Quando as pessoas olham para você, o que elas veem? Elas veem Jesus? Ou elas veem as obras da carne? Elas veem as palavras que o diabo coloca na tua boca? As coisas que ele sussurra no teu ouvido? O amor que você tem pelo dinheiro. O amor que você tem pelas coisas do mundo. Ai, eu não quero morrer tão cedo porque eu amo esse mundo. Tadinho de quem ama o mundo. A Bíblia diz que quem se faz amigo do mundo se torna inimigo de Deus. E ser inimigo de Deus é triste, irmãos. Porque se você tem um inimigo na tua vida, que não deveria ter, mas a não ser os inimigos espirituais, né, que a gente sabe que é uma guerra constante. Mas se você tem alguém que você considera como teu inimigo, você já está errado. Mas mesmo assim, você pode pedir ajuda de Deus para te livrar desse inimigo. Agora, se o teu inimigo é o próprio Deus, para quem que você vai pedir ajuda? Me diga. Quem que vai te ajudar? Então, ser parecido com Cristo é viver o que fala aqui, ó irmãos. Mas como que a pessoa vai saber o que fala aqui se ele e ela não leem o que está escrito aqui? Misericórdia! O que adianta daí ter a Bíblia? Enquanto em muitos países hoje, nesse momento, as pessoas estão lá trocando folhas da Bíblia, assim, pedacinhos que elas vão rasgando assim e decorando os versículos porque a Bíblia é proibida. Nós aqui que temos total liberdade de ler, as pessoas têm às vezes 3, 4, 5 Bíblias dentro de casa e não lê nenhuma. Que valor é esse que a pessoa dá para a palavra de Deus? E daí? Não lê, não conhece. Ser parecido com Cristo. Como é que está o teu dia a dia? Pense no que você fez hoje. Brigou com alguém? Chegou desaforando o outro? Falando palavrão ou desejando mal? Você tomou lá a tua cervejinha meio-dia? Será? Imagine. Jesus tomava cerveja, será? Se Jesus tomava cerveja, eu posso tomar. Mas é certo que Jesus não tomava, então eu também não posso tomar. É certo que Jesus não tinha nenhum vício. Não fumava, não bebia, não jogava.
então, se ele não fazia, eu também não posso fazer. Porque eu tenho que ser um cristão. Ser crente é fácil. O diabo é crente. Porque ele crê na existência de Deus, ele sabe que Deus existe e que é o único Deus. Então, ser crente é fácil, mas e ser cristão? Como é que fica isso? Imagine se Jesus tivesse vindo aqui e contado um monte de mentira para nós. Aí eu também poderia ser mentiroso, também poderia ser mentirosa. Se Jesus foi, eu posso ser. Mas a verdade é que ele nunca contou uma única mentira. Jesus nunca cometeu um único pecado. Então eu tenho que fazer de tudo para fugir do pecado. Você vive falando mentira? Sabe o que está acontecendo? Você está tendo filhos com o diabo. Porque o diabo é o pai da mentira. Quando a pessoa conta uma mentira, ela está tendo filhos com o pai da mentira, que é Satanás. Você quer ter alguma coisa com o diabo? Eu não. Então como é que fica isso? Ser cristão. Será que Jesus vivia falando piada por aí suja? Ai, pastor, então eu não posso nem rir e falar uma piadinha. Claro que pode. Jesus era alegre, Jesus era feliz, e ele é, porque ele está vivo. Mas ele não falava coisa marota, coisa feia. Não. E tem pessoas que envergonham o nome de Cristo. Sabe, irmãos, o Facebook, Instagram, no Face principalmente. O Facebook, eu entro lá, curto os vídeos da banda ainda e pronto. Porque dá até vergonha de às vezes a gente ver irmãs que estão lá no Facebook, mas que postam foto de mulher pelada. Que estão lá no Facebook e colocam lá uma foto dizendo, Deus é maravilhoso, mas com um copinho aqui. Como é que pode isso? Jesus fazia isso? Ah, mas no tempo de Jesus não tinha Facebook. Claro que não. Mas Jesus dava mau testemunho? Nunca pecou, porque ele é santo. Então dá vergonha às vezes, irmãos, de ver as coisas que são colocadas nas redes sociais. E daí embaixo coloca um versículo bíblico ainda. Mas que vergonha, está envergonhando o nome de Jesus. Daí aqueles que estão longe do Senhor, que a gente deve orar para que eles venham para a presença de Deus através do nosso testemunho, vão dizer, eu não quero. Olha só, coloca um versículo bíblico aqui, mas coloca uma mulher pelada. Que isso? Jesus sempre ia no templo, sempre ia adorar a Deus. E as pessoas hoje estão vendo lugares vazios aí hoje? Estão vendo ou não estão vendo? Cadê esse povo? Que quando o sapato aperta diz, eu sirvo a Deus, Deus tem que me ajudar. Deus não tem nada. Ninguém pode obrigar a Deus a fazer nada. Ele é Deus, Ele é o Todo-Poderoso. Mas as pessoas não querem mais vir. Por quê? Porque tem coisa mais importante do que cultuar a Deus. Mais importante que elas acham que é, né? Mas não é. E eu não estou falando aqui de gente que trabalha no horário de culto, tá, irmãos? Tem casos e casos. Não estou falando disso. Não estou falando quando a pessoa não pode vir no culto porque está doente. Não estou falando disso. Estou falando daquele que prefere ficar em casa enchendo a barriga, assistindo sem vergonhice na televisão, na internet, mas não quer vir adorar a Deus, cultuar a Deus. Aí quando a coisa aperta, ai pastor, ore por mim. Claro que a gente ora. Mas e a pessoa? Tem orado? Tem feito a sua parte? Quer tudo de graça, quer tudo na mão. Não se esforça, não ora, não dobra o joelho para orar em casa, não lê a Bíblia. E daí? Não, mas Deus é bom, Deus tem que me libertar, Deus tem que me abençoar, Deus vai me dar o que eu estou querendo. Ele dá, porque Ele é bom, mas Ele dá para aqueles que têm compromisso com Ele.
Não para aqueles que desprezam ele e colocam qualquer coisa ou qualquer pessoa no lugar dele. Então como é que fica isso? Ser imitador de Cristo é ser cristão. Mas ser imitador de Cristo, para muitas pessoas, é difícil de falar. Colocam foto, como eu estava falando de rede social, que, pastora, eu não coloco foto de mulher pelada nem de nada. Não, é porque você mesmo coloca foto de você mesmo sem roupa. Uma roupa indecente. Ou fazendo biquinho, né? Desculpe, vou fazer aqui para você imaginar. Que é isso? Se você é de Cristo, você é santo. Outras esticam tanto, me desculpe o palavreado, mas esticam tanto a bunda para trás para se mostrar. O que vão ganhar com isso? O inferno. É isso que vão ganhar. Não estão nem aí para a santidade. E aí vem para dentro da igreja e aqui são um santinho. Oh, glória a Deus, aleluia, Senhor, Senhor, amanhã eu vou ter vitória, porque amanhã o Senhor vai me dar a bênção que eu estou querendo. Obrigada, Sara. Mas só estão querendo as coisas que Deus pode dar. Não estão querendo a Deus. Não estão querendo se santificar para chegar mais próximo de Deus. Se você é de Deus, você é diferente. Você é escolhido. Você tem que ser santo. O Senhor Deus disse: sede santos, porque eu sou santo. Ah, pastora, mas você sabe, né? Eu tenho que trabalhar, porque ninguém enche minha barriga se eu não trabalhar, não ganhar meu dinheiro. Claro que sim. Tem que trabalhar e Deus não é a favor de preguiça. Se chama ociosidade. Mas tudo tem limite. Deixar de vir num culto porque quer ganhar mais dinheiro, no fim vai ficar sem o dinheiro e sem Deus. O que vai resolver? Irmãos, o Senhor Jesus está voltando. O arrebatamento da igreja está para acontecer. Se você não tem acompanhado as notícias do mundo, se esperte, se acorde. Jesus está voltando. Não tem mais o que esperar. É o arrebatamento. E tem gente se preocupando em adquirir casa, em ficar rico. Tem gente se preocupando em virar milionário, comprar um helicóptero, comprar um avião. Tá, você tem onde guardar esse avião e esse helicóptero? De que vai te resolver? Você precisa dele para viver? Não. Deus não dá o que você quer. Deus dá o que você precisa. E o que você precisa, o que eu preciso, é nos aproximarmos de Deus, porque Jesus está voltando. E as pessoas vão ficar. Vão ficar por quê? Porque não se santificam, porque querem só o que Deus pode dar e não querem o Deus que dá as coisas, que dá a salvação, que foi o melhor presente de Deus para nós. A cruz, a morte de Jesus, assumiu os nossos pecados. Era eu e você que tínhamos que morrer naquela cruz. Mas Jesus morreu no nosso lugar. Só que ele não continua morto, ele está vivo. Por quê? Porque ao terceiro dia ele ressuscitou. Sabe o que Jesus fez? Ele matou a morte. Jesus matou a morte. Por quem? Por você e por mim. Por nós que às vezes esquecemos das maravilhas que Deus já fez na nossa vida e queremos só as coisas boas. Não é capaz de sofrer pelo nome de Cristo, nenhuma vergonha, nenhuma humilhação.
Se chama de crente, estou sendo envergonhado porque me chamaram de crente. Eu não posso sair na rua com a Bíblia porque vão rir de mim. Ah, é? Então continue assim. É a escolha, é a prova. O que você fizer nessa vida vai determinar o lugar que você vai passar a eternidade. Então seja aprovado nessa prova. Faça de tudo para você tirar 10 nessa prova. E sabe como que a gente tira 10? É reconhecendo que nós não somos nada e ninguém sem Jesus. Que nós não podemos ser salvos por méritos nossos. Nós somos salvos por mérito de Cristo. Ele morreu no nosso lugar. Ele assumiu o meu pecado, Ele assumiu o teu pecado. E daí tem gente que acha que foi uma bobagem. Ai, Jesus morreu, só morreu. Só morreu. Ele levou sobre ele o pecado de toda a humanidade, desde Adão até o último ser humano que ainda vai nascer. Ele sofreu mais pelo peso do pecado que ele assumiu do que a dor física dos pregos. E a dor maior de Jesus é que na cruz ele precisou ficar afastado do Pai, que ele nunca se afastava do Pai, ele nunca se afasta do Pai. Mas naquele momento o Pai virou as costas para ele, sabe por quê? Porque o Pai virou as costas para o meu e para o teu pecado. Que Jesus estava levando sobre ele o meu e o teu pecado. Mas as pessoas levam a vida assim, não são capazes de orar de manhã, não são capazes de orar de dia, não são capazes de orar de noite, só vão levando a vida. Né? Aquele ditado que as pessoas falam por aí por causa de uma música mundana que tem: deixe a vida me levar. A vida vai te levar para o inferno. Como é que fica essa situação? Olha o que Moisés falou: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Ou seja, Senhor, se o Senhor não for comigo, eu não vou. Tome essa decisão na tua vida. Senhor, se o Senhor não estiver comigo em determinada coisa que eu vou fazer, seja lá no que for do teu dia a dia, se o Senhor não estiver comigo, eu não faço, eu não vou, eu não quero, porque o que eu quero é a tua presença. Pastor, eu tenho um assunto muito sério para resolver amanhã. Você não sabe se vai chegar vivo amanhã, eu não sei se vou estar vivo amanhã. Então resolva agora. E sabe o que é que você tem que resolver? A tua salvação com Deus. Não esqueça disso. Frequentar uma igreja não salva a tua alma. Quem salva é o Senhor Jesus. O Filho de Deus. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ame a Deus acima de tudo e de todos. Ame, seja grato a Jesus porque Ele te fez na cruz. E o Espírito Santo, tem gente que nem se lembra que existe o Espírito Santo. O Espírito Santo está conosco. Porque Jesus, depois que Ele ressuscitou, Ele subiu e enviou o Espírito Santo para que nós não ficássemos sozinhos aqui. Mas tem gente que nem lembra de falar o nome Espírito Santo. Ora, às vezes só, ainda com muita falta de respeito, aquele lá de cima. Que aquele lá de cima é Deus. Se dobre diante de Deus, cale-se diante de Deus, reconheça a glória, o poder, a soberania de Deus. Ele não é o cara lá de cima, Ele é o Deus Todo-Poderoso, que enviou o Espírito Santo para estar aqui conosco. Mas as pessoas nem lembram de dizer: Espírito Santo, fica comigo. Ah, pastora, chega. Chega de falar, pastora. Amém. Que o Espírito Santo complete aquilo que eu não falei, porque o que eu falei foi Ele que falou, mas eu sei que Ele teria mais para falar, mas o tempo não permite. Então que o Espírito Santo esteja fazendo você entender.
é do jeito de Deus, não é do nosso jeito. Tem gente que quer levar a vida do seu próprio jeito, vai se estragar. É do jeito de Deus e não do nosso jeito. Reconheça a soberania de Deus e reconheça que sem Deus você não é nada. E quando você vir na igreja, venha para adorar a Deus, não somente para buscar as suas bênçãos.